Fala pessoal, vamos aqui começar o estudo da circunferência, que não vai ser englobando tudo acerca dela, mas alguns aspectos importantes nessa unidade. Ângulo central. Vamos lá. O que seria esse ângulo central? Dada uma circunferência qualquer, o ângulo central nada mais é do que aquele ângulo que está dentro da circunferência e que tem um vértice no centro dela. Dada uma circunferência, o centro dela, existe duas semi-retas se encontrando, formando então aqui um ângulo que nós vamos chamar de ângulo A. Esse ângulo é dito como ângulo central. Vou colocar aqui as coordenadas ABC. Então o ângulo A, que forma-se aqui no ponto B, ele é um ângulo central. Com isso, nós temos também o ângulo inscrito. Como assim, ângulo inscrito? Bem, o ângulo central sempre corresponde a um ângulo inscrito. Mas qual a diferença, então, desses dois ângulos? Bem, o ângulo inscrito é um ângulo que que tem como vértice um ponto da circunferência. Nesse caso, um ponto da circunferência eu tenho aqui um ângulo inscrito. Vou colocar aqui o ângulozinho A. É um ângulo inscrito na circunferência. Ele tem uma relação com o ângulo central. Observe, se eu fizer um ângulo central com os mesmos pontos que tocam aqui a circunferência, terei aqui um outro ângulo, o ângulo B. Eu digo então que o ângulo B é um ângulo central e o ângulo A é um ângulo inscrito. Muito bem. Vou colocar aqui A, vou colocar aqui nesse ponto o ponto O. Esse é o ponto B e esse é o ponto C. Nós temos uma relação com esses dois ângulos que é a seguinte. A medida do ângulo, eu vou colocar aqui um exemplo para a gente entender melhor. Eu estou dizendo que a medida deste ângulo daqui, o ângulo ABC, é o ângulo central dividido por 2. Como assim? Um exemplo. Dada uma determinada circunferência, eu tendo um ângulo central e tendo aqui um ângulo inscrito, e estou dizendo que este ângulo inscrito vale, vou colocar aqui fora, 58 graus. Eu quero agora saber quanto é que vale o ângulo central.
O ângulo inscrito aqui vale 58. De acordo com essa regra, a medida do ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Se esse daqui é metade desse, esse aqui é o dobro. Se eu tenho 58 aqui, esse aqui é 2 vezes. Logo, a nossa conta, 58 graus vezes 2. 2 vezes 8 é 16, vai 1. 2 vezes 5 é 10 e 1, 11. Meu ângulo central vale 116 graus. Certo? Para um próximo exemplo, se eu tiver também um ângulo inscrito formado pelos mesmos pontos do ângulo central, como esse exemplo aqui, ó, eu tenho um ângulo central. E o meu ângulo inscrito, ele foi formado desta maneira. Ele tem os mesmos pontos em comum aqui da circunferência. Eu vou chamar aqui de ponto A, é B, o O aqui e o C aqui. O A e o C está em comum aqui, então esse é um ângulo inscrito, certo? Bem, eu estou dando um dado da questão, que esse ângulo aqui, ó, nas perninhas azuis, vale 44 graus. Olha, se esse ângulo aqui, dessas duas semi-retas azuis, vale 44, então esse ângulo central aqui é 44 também, ó. É o mesmo ângulo, ó, entre as pernas azuis. Meu ângulo central vale 44. Ora, se meu ângulo central vale 44 e esse aqui é o ângulo inscrito, nós sabemos que a medida do ângulo inscrito é a metade da medida do ângulo central. Esse aqui, então, nós vamos colocar como inscrito. Esse aqui é o central. A metade do central é o inscrito, né? Se eu quero saber, então, quanto é que vale esse ângulo aqui, ó, é só dividir por 2. 44 graus dividido por 2 dá 22. Então, achei o meu ângulo aqui, 22 graus. Certo? Mais um exemplo para a gente entender ângulo inscrito e ângulo central e suas relações. Bem, vamos lá. Nós temos vou colocar aqui mais um exemplo. Um exemplo que nem o primeiro, mais simples. Só para fixar mesmo. Um ângulo inscrito, um ângulo central. A mesma situação ocorrendo, eu tenho um ângulo central que vale 74 graus. Eu tenho aqui o ABC, esse é o meu ponto O. Eu quero saber a medida do meu ângulo inscrito. Bem, é fácil. Como eu tenho aquela relação, o ângulo inscrito é metade do ângulo central. Então, 74 graus dividido por 2. 7 por 2 vai dar 3, sobra 1. Abaixo 4. 14 por 2, 7. O ângulo inscrito vale 37 graus. Certo?
Para mais uma revisada, mais um exemplo, por exemplo 4. Vamos lá. Vou considerar então um triângulo dentro de uma circunferência. Aqui é o ponto O, é o centro. Ele fazendo aqui 90 graus. Conheço um ângulo dele, que esse ângulo aqui vale, vou colocar aqui 30 graus, tá? 30 graus. Esse ângulo aqui, o ângulo A, vou chamar ele de ângulo A. Aí eu quero saber qual é o outro ângulo do triângulo. Esse ângulo aqui é o ângulo B. Vale quanto? Olha, nós não vamos nos ater ao ângulo central, nem nada disso. Nem ângulo inscrito, tá bom? Vamos lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale sempre 180. Esse ângulo aqui é o chamado ângulo reto. Esse ângulo reto vale 90 graus. Olha, se eu tenho 90 graus aqui, eu tenho 30 aqui, 90 graus mais 30 graus, me dá 120 graus. Se tem que ser 180 a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, para 180 aqui, falta 60 graus. 60, se eu somar aqui, dá 180. Mais um exemplo, dessa vez não é um ângulo inscrito, em sim um triângulo inscrito, porque ele está dentro de uma circunferência. Tá bom? Bem, vamos analisar as posições relativas. Eu vou dar uma certa importância às posições tangenciais do que às posições secantes. Eu vou dar mais ênfase nas tangenciais porque é o que nós vamos mais trabalhar, certo? Potência de um ponto eu não vou abordar, porque não é um assunto tão falado, né? tão cobrado nos vestibulares e tudo mais. Mas sim, continuando, vamos falar agora posições relativas entre reta e circunferência. Bem, nessas posições relativas, nós temos reta secante, o que seria essa reta secante? Dada uma circunferência, eu traço uma reta que ela corta de tal modo, aqui está o centro da circunferência, ela corta de tal modo, ficou um pouco torta essa minha circunferência. Eu vou cortar embaixo então, vai ficar mais bonitinho. Eu vou eliminar essa daqui. Essa daqui não, esquece essa. A reta secante, ela corta de tal modo que a distância do centro até o ponto que ela começa a cortar a circunferência e até o ponto que ela termina esse corte, essas distâncias são iguais. Se aqui tem distância 2, aqui também tem distância 2. Ou seja, ela corta de tal modo, essa distância aqui, ó, a distância D está diferente, e aqui é um R.
Esse aqui é o raio da circunferência, tá? Que é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Chamamos de raio. A reta secante, ela corta a circunferência de um jeito que a medida, a partir dessa distância D até o ponto, vou colocar aqui ponto B, é a mesma medida que de D a A, certo? Se você dividir ela no meio aqui, dentro da circunferência, essa parte que está inscrita, se você dividir ela no meio, você tem duas partes iguais. Nós chamamos de reta secante à circunferência, sendo aqui que meu D é menor que meu raio, certo? Pronto. Temos então a reta secante, e a tangente. Já falei da secante. O que seria a reta tangente, olha? Reta tangente é aquela que só pega um único ponto da circunferência, olha só. Se eu fizer uma reta que ela só pega um único ponto aqui, um pontinho só. Eu tenho a distância aqui do centro até a reta aqui, ó, que é o próprio raio, certo? Fazendo aqui um ângulo reto de 90 graus. Bem, o raio da circunferência é o meu D. A distância do ponto central até a minha reta, nesse caso aqui, é o meu raio. Então, D, nesse caso, é igual a R. Então, a reta tangente, ela é sempre perpendicular. E a distância do centro até essa reta é o próprio raio da circunferência. Nós vamos utilizar bastante a reta tangente no ensino médio, tanto para a circunferência, quanto para outros conteúdos. Em física também nós vamos utilizar esse conceito. Bom? Bem, continuando, nós temos aqui então reta externa à circunferência. O que seria isso? Dada a circunferência qualquer, a reta não passa em nenhum ponto da circunferência e a distância que eu tenho do centro até a reta é maior que o raio da circunferência. Olha, o raio da circunferência é do centro até um ponto da circunferência. Esse aqui é meu raio. Se isso aqui é meu raio e tem mais esse pedaço para chegar na reta. Então, tem as três situações onde minha distância até a reta é maior que meu raio. Muito bem. Esses três tipos são das posições da reta e da circunferência. Mas nós temos aqui também posições relativas de duas circunferências. Como assim? Olha, eu não vou mais utilizar uma circunferência e uma reta, e sim duas circunferências. Eu vou pegar essa caneta mesmo. De que modo? Circunferências tangentes. Bem, primeiro caso. Duas circunferências tangentes, elas podem ser unidas por um único ponto, sendo uma de um lado, a outra do outro, certo? Aqui está o centro de uma, centro, coloca aqui como C de outra. Bom, a distância das duas circunferências
essa distância aqui dos dois centros, é a distância D, a distância entre os centros. Então D, nesse caso aqui, é a distância entre os centros. No caso anterior, D era a distância entre o centro e a reta. Nesse caso é entre os centros. Vai ser então o raio de um mais o raio da outra. O raio, em qualquer direção aqui, vou dizer que essa circunferência 1, vai valer R1. R1, 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 R1. Da outra, que é a circunferência 2, vai valer aqui R2, R2, que pode ser qualquer valor para o raio, tá? De uma dada circunferência. Nesse caso, a minha distância D, ela está sendo o raio da circunferência 1 mais o raio da circunferência 2. Tá bom? Bem, no meu segundo caso, é se agora elas estão unidas por um único ponto, mas uma está dentro da outra. Unidas por um único ponto, só que um agora está dentro da outra. Aqui está o centro desta, o centro da maior. A distância agora será dada, olha só, essa distância aqui, ó, será dada pelo R1, vou dizer 1 é verde, 2 é vermelho, menos R2, que eu acho então essa distância. R1 menos R2 dá isso aqui. Tá bom? Só para a gente entender como pode aparecer duas circunferências. Bem, além das tangentes, continuando aqui, nós temos as circunferências secantes. Bem, aqui o que acontece? Não é nem o caso de ter a soma dos dois raios para a distância e nem a subtração deles. Na circunferência tangente, é um único ponto que liga, né? Na secante, é diferente. Elas são ligadas por dois pontos de tal maneira, estão aqui dois pontos, que a distância entre o centro de uma e o centro da outra, essa distância aqui D, não tem uma relação explícita com a soma subtração, mas sempre D será menor que R1 mais R2. Ou seja, se eu somar o R1, que é o raio da primeira circunferência, com R2, que é o raio da segunda circunferência, aqui também tem R2, tá? Todas as direções, você tem aqui o R1, todas as direções do R2, eu só coloquei 2 aqui para vocês saberem que é o raio. Se eu somar o R1 com o R2, D é menor que essa soma. Bem, eu vou colocar então aqui o ponto A e o ponto B como os pontos em comum, tá? Dessas duas circunferências. E basicamente a diferença para a secante, duas secantes para as tangentes, duas tangentes, é que nas tangentes, assim como é no caso da reta, só tem um único ponto aqui. Eu até esqueci de colocar aqui, que é o ponto, colocar um ponto P aqui. O único ponto P é em comum às duas circunferências. No caso da secante, são dois pontos em comum e D
é menor que a soma dos dois raios. Bem, com isso, nós terminamos a nossa aula. Posições relativas entre retas, entre circunferências. Fizemos alguns exercícios aqui para entender o que é um ângulo central, um ângulo inscrito que está dentro da circunferência, formado por um vértice sendo o ponto da circunferência e o outro, que é o central, formado pelo ponto central da circunferência. Tem uma relação de que o ângulo inscrito, que sempre está sendo formado com os mesmos pontos que é do ângulo central, ele tem a medida, que é a medida dele, do inscrito, sendo a metade do ângulo central. Vimos aqui que se o ângulo central vale 116, vejo se o ângulo é inscrito, ele vale a metade. Certo? Tá aí, galera. Vou passar uns exercícios. Vamos discutindo mais um pouco sobre isso. O conteúdo é simples. Até a próxima.